Olá, estudante! Seja bem-vindo ao nosso Tira Dúvidas, um encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos à resolução das atividades de matemática. E respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Alexandre Duarte e o professor Gustavo Bonfim, da área de matemática. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, o Daniel Costa e a Valdene Cordeiro, que está conosco nesse bloco. E a partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem de WhatsApp para o número 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do programa Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Professores, enquanto as perguntas chegam, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Professor Alexandre, tudo bem? Conta pra gente quais foram os temas abordados nas suas aulas. Tudo bem, Gabi? Bom dia, professor Gustavo. Bom dia a todos. Estamos adiantados na matéria chamada Análise Combinatória. O tema de hoje, combinação e triângulo de Pascal. Perfeito, professor. Muito obrigada. E você, professor Gustavo, conta pra gente quais foram os conteúdos ministrados por você hoje. Bom dia, Gabi. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal. Hoje nós vimos no 8º ano equações quadráticas e no 9º ano trabalhamos com relações métricas. Perfeito. Agora que já relembramos as perguntas, as aulas, vamos passar para as perguntas enviadas pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. A primeira pergunta é de do 9º ano. Professor, explique a questão 1 novamente. A hipotenusa é 20 centímetros e os catetos são 12 e 16 centímetros. Nessa questão foram pedidos os valores de M e N. Bom, Gabi, vamos lá para a gente responder essa pergunta. Vamos precisar do nosso quadro. Né? E você consegue repetir para mim, Gabi, os valores? Vou repetir para você, professor. Então eu tenho o triângulo. Hipotenusa 20 centímetros, catetos 12 e 16 centímetros. E aí ele me pediu os valores de M e N. Opa, errei aqui. Bom, pessoal, vamos lá então, vamos analisar essa questão aí. De acordo com as relações métricas que a gente vem trabalhando, né, Alex? Então a gente consegue desenvolver alguns conceitos aqui. Então eu tenho um triângulo retângulo, onde nós temos aqui a hipotenusa, temos o cateto menor que vale 12 e o cateto maior que vale 16. Na questão foi pedido o seguinte, o valor de M e de N. Então sabemos o que a gente pode falar aqui, né? Eu sei que B ao quadrado, tranquilo, é igual a vezes N. E eu sei também que C ao quadrado é igual a vezes M, tranquilo? Onde que estão o meu A, meu N e o meu B? O M e o N está expresso, né? O A seria referente à nossa hipotenusa e o lado oposto ao ângulo C é o meu lado C, o lado oposto ao meu ângulo B é o meu lado Bzinho menor. E aí, através dessas relações, né, dessas equações, a gente consegue desenvolver, beleza? Então vamos lá, vamos pegar o B. Então eu tenho que 16 ao quadrado é igual a que vale 20 vezes N. Se 16 ao quadrado é 20N, então eu posso dizer que 20N é igual a 16 ao quadrado. Então eu faço a divisão, né? Vou dividir todo mundo aqui por 20. Então divido aqui por 20 e aqui por 20. 20 por 20 é 1 vezes N, então eu tenho 16 ao quadrado sobre 20. E agora eu vou desenvolver esse 16 ao quadrado, né? Então 16 ao quadrado eu posso vir aqui e fazer aqui, ó. 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36 vão 3, 6 vezes 1 é 6, com 3, 9, 1 vezes 6 e 1 vezes 1. Então eu tenho 6, 5, né, porque aqui é 15 vai 1 e 2. Então 16 ao quadrado eu chego aqui, que N é 256 sobre 20, beleza? Deixa eu separar isso aqui.
Então, quanto que é 256 dividido por 20, pessoal? Vou aproveitar aqui e já divido aqui, ó. O 2 não divide, o 25 dá 1. 1 vezes 20 dá 20, sobra 5. Desce o 6, 56 por 20, 2. 2 vezes 20, 40, sobra 16. 16 não divide, né? Então a gente aprendeu lá com o Lucas, coloca a vírgula, acrescenta um 0. 160 por 20 dá 8. 8 vezes 20, 160, 0. Então com isso eu vou concluir que N é 12,8. Pessoal, olha aqui para mim, por favor. Presta atenção. Se a distância total é 20 e esse pedaço aqui é 12,8, então se eu subtrair 20 menos 12,8, automaticamente eu já acho o valor de N. M. Então M é 7,2. Se você ainda não estiver acreditando que o M é 7,2, você pode vir jogar aqui nessa fórmula aqui, fazer os cálculos conforme a gente fez, você vai conseguir obter 7,2. Tranquilo? Obrigado, Gabi. Está respondido aí. Obrigado pela pergunta. Excelente. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, professor. Tem alguma maneira descomplicada de lembrar da fórmula da combinação simples? Pergunta do 3º ano, professor Alexandre. Ok. Gabi, então eu vou ao quadro. Gostaria de mandar um abraço para a aluna Isabela Rezende. Gente, vocês viram isso que o professor Gustavo acabou de fazer? Matemática, sempre pelo caminho mais simples, né? Você pode até conferir pelo outro caminho. O que é a combinação simples? Combinação de N elementos tomados K a K, né? É quando você está combinando os elementos de forma que a ordem não importa. Lembra do critério? A ordem não importa, é um problema de combinação. N é a quantidade de elementos que você está combinando e K é quantos você está pegando de cada vez. A pergunta é a respeito da fórmula N fatorial sobre K fatorial N menos K fatorial. Bom, você pode fazer pelo triângulo de Pascal, que é simples, mas tem uma maneira, sim, simples de lembrar dessa fórmula. Vamos dar um exemplo? Pega assim, ó, combinação de 10, 7 a 7, por exemplo. Seguindo aqui, né, vai ficar 10 fatorial sobre, ó, repara o K aqui, ó, 7 fatorial. N menos K, 10 menos 7 deu quanto? Deu 3 fatorial. Né? Então, o que vai acontecer? Vamos expandir isso aqui para poder simplificar, né? Você sempre abre o maior fatorial para você poder cancelar com o menor. Então, vamos lá, ó. 10 fatorial, 10 vezes 9, olha aqui, ó, por favor, ó, vezes 8. Opa, chegou no 7 fatorial, eu vou parar. Por que eu vou parar? Porque eu posso cortar com 7 fatorial lá embaixo. E o 3 fatorial? Ele é 3 vezes 2 vezes 1. Então, um dia, um professor meu me ensinou o seguinte, eu não vou falar o ano para não revelar a minha idade, tá? Combinação de 10, 7 a 7, olha que coincidência interessante, né? Isso é sempre igual à combinação de 10, 3 a 3, porque os dois somam 10, está vendo aqui, ó? E o que acontece? O que você observa? Você tem 3 fatores em cima, 10 vezes 9 vezes 8, e também tem 3 fatores embaixo, que no caso é o 3 fatorial. Então aqui você tem uma coincidência que pode te ajudar a lembrar a lógica da fórmula de combinação. Obrigado, Gabi. Excelente, professor, muito obrigada. Próxima pergunta. Professor, não entendi como você fez a questão 1. A equação é menos 3x elevado a 2 mais x é igual a 0. Uma pergunta do 8º ano. Vamos lá, Gabi. Vamos responder essa aí. Confere aí se eu estou lembrando aí da sua pergunta. Menos 3x elevado a 2 mais x igual a 0. Pessoal, vamos lá. Presta atenção nessa pergunta aí. Essa questão foi pedir os valores de A, B e C e calcular a raiz. Tranquilo? Então vamos fazer ela passo a passo tranquilo aqui, tá? Sem muita correria. Então eu vou determinar o valor de A, o valor de B e o valor de C. O A é aquele que acompanha o x ao quadrado, o B é aquele termo que acompanha o x e o C é o termo independente. Então vamos lá. A é menos 3, B é 1 e o C é 0. Parte do problema está resolvido. Agora sim, vamos determinar as raízes. Então, menos 3x ao quadrado mais x é igual a 0.
quando eu vou analisar essa questão aqui, o que é comum nesses dois termos? Né? Você observa que tem x e x aqui. Perfeito, Alex? Perfeito. Então, o que a gente coloca? Esse x em evidência. Né? Então, ficaria o quê? X, a parêntese. E aí você vai analisar. Menos 3x ao quadrado dividido por x, sobra o quê? Menos 3x. X dividido por x é 1. Então, fica mais 1. Igual a 0. Toda vez, pessoal, que eu tenho um produto que vai resultar, que o resultado dá 0, um desses fatores é 0. Beleza? Então, o que eu faço aqui? Ó? Ou x é igual a 0, ou menos 3x mais 1 é 0. Então, vamos lá. X é igual a 0, ou menos 3x mais 1 igual a 0. E aí eu vou dar andamento aí no desenvolvimento da questão. Eu quero saber o valor de x. Esse 1 aqui é algo que me atrapalha, beleza? Então, para me tirar mais 1, eu vou adicionar menos 1. Menos 1 em ambos os lados. Então, menos 3x mais 1, menos 1 é igual a 0, menos 1. Eliminei. Aí eu vou analisar. Menos 3x é igual a menos 1. Quem que está me atrapalhando aqui agora? É o menos 3, que está multiplicando o x, né? Por quê? Eu quero saber o valor de x, não de menos 3x. Então, eu vou dividir todo mundo aqui por menos 3. Menos 3 com menos 3 é 1. 1 vezes x é x. Menos com menos é mais, então sobrou o quê? 1/3. Então, qual que é a resposta dessa atividade? Você vai colocar lá que a solução é... Qual que é o menor número, né, que a gente vai escrever numa ordem crescente? Então, é 0 e 1/3. Então, 0, 1/3. Beleza? Então, nesse exercício pediu a solução, tá aí, e pediu os valores de A, B e C. Tranquilo? Obrigado pela pergunta aí, Gabi. Obrigada, professor. Próxima pergunta. Achei um livro que diz que o número de diagonais de um polígono é um problema de combinação, mas não entendi qual a relação. Pergunta do 3º ano, professor Alexandre. Ok, vamos explicar. Gente, antes disso, vocês viram que, né, novamente e sempre, né, o professor Gustavo resolveu da maneira mais simples. Quem já viu, Gustavo, a fórmula de Bhaskara, né, e o delta? Se fizer por delta vai dar certo? Vai, mas você está perdendo tempo. E está aumentando sua chance de errar, né? Então vamos lá, nós temos aqui um polígono genérico, tá? Então eu vou desenhar assim, ó. Como eu não sei qual que é o número de lados, gente, eu vou colocar aqui uma reticência, tá certo? Aqui é o primeiro vértice, aqui é o segundo vértice, aqui é o terceiro vértice, o quarto vértice, o quinto e assim por diante, né? Eu vou até fazer uma modificação aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar reticências aqui, ó. E aqui volta para o primeiro vértice. Então, digamos que aqui é o sexto, né? E o total de vértices é n. Nós temos n vértices, perfeito? Bom, um dia você pode ter visto o seguinte, né? O que são as diagonais? São esses segmentos de reta aqui, né? Aí, ó. Você lembra disso, Gabi, desse desenho assim bonitinho? Ó? Olha, professor, lembro. Do desenho eu lembro. Né? Dá um polígono estrelado aqui, todo bonitinho, do desenho eu né? lembro. O que talvez a gente não lembre é a fórmula, né? O número de diagonais é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Perfeito. Por que esse é um problema de combinação, né? Para formar uma diagonal, você está escolhendo dois vértices, né? Então, você, por exemplo, né? Eu liguei aqui o primeiro com o quinto vértice e fiz uma diagonal. Só que a ordem não importa, né? Não importa a ordem aqui que você pega os pontos, ok? Então, o que acontece? Nós estamos fazendo uma combinação de n vértices. Mas você está pegando quantos de cada vez? Você está pegando 2 de cada vez, certo? Para formar uma diagonal. Então, se você joga na fórmula de combinação, o que vai dar isso aqui? N fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica a diferença, n menos 2 fatorial. Então, para não demorar muito, vão abrir o de cima, n menos 1, n menos 2 fatorial, parei. Vou cortar. 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes n menos 2 fatorial, cortou. Então, assim, uai, Alex, mas não deu a mesma coisa? Né? A fórmula era para ter dado n menos 3 sobre 2. E você acabou de encontrar n menos 1 sobre 2. Por quê? Porque na hora que você pegou as combinações,
você não pegou somente as diagonais, né? Sem querer, você ligou também dois pontos que estão lado a lado aqui, ó. Ou seja, você pegou as diagonais e os lados. Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer, né? Neste resultado aqui, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos descontar os n lados do polígono, né? Então, como é que fica, gente? Ó, desse resultado, nós vamos descontar o n. Ó. N menos 1 sobre 2. Vamos subtrair os que foram contados sem querer, ok? Que não são realmente diagonais. Então, vamos lá, né? Vai ficar assim, ó. Vamos fazer o chuveirinho aqui. N ao quadrado menos... Aqui deu n, tá certo? Sobre 2 menos n, ok? Vamos tirar o mínimo, que é 2. Então, ficou n ao quadrado menos n menos. Lembra que tem 1 invisível aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1, vezes isso dá isso. Menos 2 por 1 dá 2, vezes n. N aqui, ó. Então, ficou n ao quadrado menos 3n sobre 2, ok? O que o professor Gustavo acabou de fazer? Colocação em evidência, perfeito? Então, o que aconteceu, né? Na hora que você volta aqui, ó, né? Então, você pode pegar isso aqui e você pode colocar um n em evidência ali, ó. Vai chegar exatamente no mesmo resultado. N menos 3 sobre 2. Questão complicada, hein, Gabi? Perfeito, professor. É por isso que, então, a análise combinatória vai ser utilizada para... Pode ser utilizada para resolver esse problema. O número de diagonais. Pode. Sim. Né? Não sei quem foi a pessoa que enxergou isso, mas foi bacana. Muito obrigado. Próxima pergunta. Acabou de chegar, veio da Aline, do Colégio Estadual Alfredo do Carmo. Por que tem o x' e o x duas linhas na função quadrática, professor Gustavo? Vamos lá, Gabi, vamos responder isso aí. Um abraço aí para Aline. Aproveitando também, mandando um abraço para as alunas Isabel e Luca, beleza? Vamos lá. Pessoal, presta atenção aqui comigo. Ela perguntou o porquê que tem x' e x duas linhas em uma equação quadrática, né? Que seria ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar naquele exemplo que a gente fez onde o c era zero. Beleza? Se o c é zero, sobrou o quê? Ax ao quadrado mais bx igual a zero. E aí a gente faz o quê? Que tá o x nos dois, a gente coloca ele em evidência. Ficaria ax mais b igual a zero. E aí é onde que eu falei que o x é igual a zero, ou o ax mais b igual a zero. E aí, desenvolvendo essa questão aqui, nós vamos ter que ax mais b menos b igual a zero menos b. E ax é igual a menos b. Vou dividir todo mundo por a. Então, eu tenho que x é menos b sobre a. Beleza? Aline, olha para mim aqui, ó. Olha no quadro. Você tem x igual a zero e x igual a menos b sobre a. São dois valores. Então, a gente sempre utiliza na metodologia de falar x' ou x duas linhas. Algumas pessoas falam x1, x2, independente da forma. É porque qualquer um desses resultados vai satisfazer a equação. Esse é o motivo no qual a gente tem x' e x duas linhas. Um outro motivo, Aline, que a gente vai ter isso aí. Olha para você ver. Quando a gente chega lá numa equação onde você tem lá que delta é B2 menos 4AC, aí você vai calcular x é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E aí você vai fazer dois cálculos, né? Você vai fazer o x com menos B mais raiz de delta sobre 2A. E você vai calcular o outro x que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, para não ficar x igual a isso e x igual a menos b menos raiz de delta, utiliza-se diferenciar isso aí. Então, a pessoa pode pôr lá x' igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E pode pôr lá x duas linhas menos b menos raiz de delta sobre 2a. A ideia é só, Aline, para diferenciar esses valores. Tem pessoas que falam XA, XB, X1, X2, independente disso, tá?
E você pode também, não quer dizer que o x' tem que ser com mais e o x2' tem que ser com menos. É um oposto ao outro, beleza? A ideia é só isso, é a ideia de diferenciar esses valores. Muito obrigado aí pela pergunta, tá, Aline? Um abraço. Excelente, professor. Próxima pergunta. Pergunta do terceiro ano. Em uma empresa, um chefe escolheu N pessoas para formar comissões de 3 pessoas, tendo conseguido 56 possibilidades. Então, qual é o valor de N, professor Alexandre? Ai, ai, ai. É sério, Gabi? É sério? Então vamos lá. Hoje a combinação tem que estar. O professor Gustavo me ajuda. A gente fez um problema parecido, só que com 2 pessoas, né? Então, como a ordem não importa, é um problema de combinação. Então, o que a pessoa fez? Combinação de N, 3 a 3 deu 56, é isso, Exatamente. Gabi? Ok. Então, temos que resolver isso, ok? Bom, então vamos jogar na expressão da combinação. N fatorial dividido por 3 fatorial, e a diferença agora, N menos 3 fatorial, tem que dar 56, ok? Poderia ter usado x, igual o professor Gustavo. Como N é um número natural, né, quantidade de pessoas, usei N. Vamos expandir até poder cortar N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, fatorial. Agora chegou o momento de cortar, ó. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, vezes N menos 3 fatorial, que vai cortar. Mas agora a gente caiu num problema muito sério, igual a 56, né? Caímos num problema muito sério agora, porque se você observar, a equação ficou assim, ó, ficou N menos 1, N menos 2 sobre 3 vezes 2, 1, 6, igual a 56. Dá para você perceber que na hora que a gente for expandir isso aqui, né, na hora que a gente chuveirar isso aqui, ó, em algum momento a gente vai multiplicar N por N por N e vai obter uma equação do terceiro grau? Gustavo, você sabe resolver a equação do terceiro grau? Você sabe aquela fórmula de cor? Aí o filho chora, a mãe não vê. Não tem como, né? Então, gente, equação do terceiro grau nem é tão comum cair no ensino médio, né? Muito difícil, só se for um caso muito particular. Por isso que a gente viu o triângulo de Pascal. Então, vamos desenhar aqui o triângulo de Pascal. Então, ó, temos que achar uma combinação que com 3 dá 56. Melhor apagar. Como é que faz mesmo o triângulo de Pascal? Então, vamos lá. Coloque aqui, ó. Vou fazer melhor ainda. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui é a linha 0, linha 1, linha 2. Aqui é a linha, tá, gente? Aqui vai ser a coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3 do triângulo de Pascal. 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí vai. Como é que fazia mesmo o triângulo de Pascal? Você começa com uns, né? Faz um aqui, ó. 1. E aí vai, até o infinito. Eu não vou até o infinito porque vai levar um tempo infinito. Coloca aqui 1 na diagonal, gente, agora. Coloca aqui 1 e assim vai, né? Por diante. E como que você continua? Soma aqui, ó. 1 mais 1, 2, coloca aqui. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, coloca aqui. Gente, como a combinação é de 3, olha só, nós estamos procurando isso aqui, ó. Combinação de N 3 a 3 tem que dar 56. Estou procurando alguém na coluna 3. Lembra que aqui é o N, que é o K? O K está na coluna e o N está na linha. Então vamos continuar. 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 1 mais 4, 5. 4 com 6, 10. 1 mais 5, 6, 5 com 10, 15. 1 mais 6, 7, 6 com 15, 21. 1 mais 7, 8, 7 com 21, 34. Vamos continuar mais ainda, ó. Linha 9, linha 10, linha 11, e aí vai. Então, vamos repetir aqui, ó, por clareza, né? 1, 8, 34. Aqui é tudo 1. Então, vamos lá. 1 mais 8, 9. 8 mais 34... 42. 1 mais 9, 10. 9 com 42. 51. 51. Ok? E assim você vai fazendo. Tem uma hora aqui, né, que acho que eu me perdi aqui. Que vai acontecer? Você está procurando na coluna 3 algum valor que dê igual a 56, né? Então, você vai descobrir que a solução do problema vai ser combinação de 8, 3 igual a 56. Ou seja, a pessoa tinha 56 funcionários.
Então, qual que é o objetivo, eu acho, né, que foi da pessoa dessa pergunta? Foi mostrar que se você não consegue resolver pelo caminho direto da fórmula, você consegue resolver usando o triângulo de Pascal. E às vezes pode ser muito mais rápido do que você jogar na fórmula, né? Pode ser mais direto, ok? Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Ótimo. Próxima pergunta é uma pergunta do 8º ano. Não entendi a questão 2. Nela foi pedida a expressão que fornece a área de 4 peças juntas. Professor Gustavo. Bom, vamos lá então, Gabi. Essa questão, pessoal, nós tínhamos aí o entendimento que seria 4 peças. Então você tinha lá 3 peças que seriam quadrados, beleza? E mais uma peça que seria uma peça retângulo. Tranquilo? O que é importante entender nessa questão? Né? Que as 3 peças são quadradas, então todos os lados são iguais. E lá representava esse lado aqui sendo x, beleza? E essa peça retângulo, ela representava aqui como 3 metros, beleza? E aí ele me perguntou qual que é a área total que representa as 4 figuras. Né? Então, eu vou trabalhar em cima de um quadrado, tá? Vou até fazer isso aqui, ó. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado. Se o lado vale x, então a área é x ao quadrado, beleza? Mas eu tenho quantos quadrados, né? Então, eu tenho 1 quadrado, 2, 3, beleza? Ó, 3. Então, vai ser 3 vezes a área de 1. Então, essa área é 3x ao quadrado, beleza? Então, aqui, ó, estou em cima da área do quadrado. Tranquilo até aí. Eu vou analisar lá o retângulo. Você vai perceber que no seu desenho, a altura é a mesma do quadrado. Então, aqui vale x. E a área do retângulo é base vezes altura. Então, a área é 3 vezes x. Então, a área vai me dar 3x. Beleza? Metros quadrados. Tranquilo até aí, né? Agora, a área total é a área dos 3, que eu já tenho, que está aqui, mais a área do retângulo. Então, vou colocar aqui, ó, AT. A área total é 3x ao quadrado mais 3x. Beleza? Isso está em metros quadrados, continua em metros quadrados. Se a pessoa quiser colocar alguma coisa em evidência para facilitar algum cálculo, alguma coisa assim, nada a ver. Não tem problema, né? Mas a área total é representada por essa expressão aí. Tranquilo? Obrigado pela pergunta aí. Obrigada, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação dos professores Flávio Gomes e professor Lucas Calazans. Agradeço a presença do professor Gustavo e do professor Alexandre, muito obrigada. E você, aproveite a pausa e participe do Tira Dúvidas de Matemática. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!